Boa noite a todos. Vamos então prosseguir, os nossos estudos em Apocalipse. Podem fechar a câmera, que acho que flui melhor aí. Aí depois, no final, a gente conversa mais. Semana passada, nós vimos, então, o capítulo 6 de Apocalipse, um capítulo onde nos falava dos 7 selos, nos fala dos 7 selos. Lembrando, então, que os 7 selos estão divididos em 2 partes, uma parte com 4 selos, correspondente aí aos 4 cavaleiros do Apocalipse, que são enviados, que recebem ordem para percorrer sobre a terra. O cavalo branco, que representa aí o Evangelho de Cristo, a palavra, o próprio Cristo, que é o cavaleiro carregando aí, empunhando um arco. O cavalo vermelho, um cavalo aí empunhando uma espada, representando as guerras, e o derramamento de sangue. O cavalo preto, representando aí o pós-guerra, causando aí fome, causando mortes, causando luto, e ele carregava na mão ali uma balança, significando aí todos os desdobramentos do pós-guerra, com escassez de alimento, preços totalmente inflacionados, e o caos instalado. E, por fim, o último cavaleiro, o cavaleiro amarelo, que representava aí as doenças assolando aí a humanidade, representando, inclusive, as próprias epidemias, e a companhia deste cavaleiro aí era o Hades, então, que significa o lugar dos mortos. Então, a esses cavaleiros foi dada a ordem, para que eles percorressem a terra e tirassem a paz da terra. Depois, o quinto selo fala das almas dos mártires, o clamor do sangue dos mártires ali, que estavam reivindicando ao Senhor, até quando, que as pessoas iam continuar morrendo. Então, dessa reivindicação dos mártires passa depois para os abalos sísmicos, causando terror nos habitantes da Terra, uma prévia desse momento em que a Terra vai ser fortemente abalada. E aí, o sexto selo, depois do sexto selo, que é o final aqui do capítulo 6, nós não vamos para o sétimo selo, nós não vamos para o sétimo selo, seria a ordem natural, então é feito aqui uma interrupção, que os estudiosos chamam de interlúdio. Então, vai haver um interlúdio, que é o quê? Um parênteses no que está sendo relatado, que é a sequência dos selos. Então, é um parênteses, vai dar uma paradinha, interrompe, vai apresentar um novo assunto, e depois vai retornar, lá já no capítulo 8, para a abertura do sétimo selo, que são as 7 trombetas, e aí a grande tribulação. Então, só para lembrar que esse interlúdio aqui, ele tem um propósito especial, e ele está ligado aí à última menção aqui do capítulo 6, Vocês lembram que vieram, então, os abalos sísmicos, assolando aí com terremoto, o sol ficou escuro, a lua se torna vermelha, as estrelas caem do céu, o céu se encolheu, montanhas e ilhas removidas, Então, imagine que terror que isso não causaria, Tudo que há de mais sólido, que há de mais imutável, que a gente não vê mudança, sempre existiu, sendo totalmente abalado. Então, nos últimos versículos aqui, a gente vê os reis da terra, os príncipes, os poderosos, gritando, apavorados, inclusive pedindo que as montanhas caiam em cima deles aí, para que eles possam se proteger da ira do Cordeiro. Então, todo esse terror aí é devido à ira do Cordeiro. E aí, o último versículo vai falar: pois chegou o grande dia da ira deles, se referindo à Trindade. E a última pergunta mesmo:
quem poderá suportar, né? Quem poderá subsistir diante de tudo que está sendo relatado aqui? Então, esse interlúdio, que é essa interrupção, esse parênteses, está ligada a essa pergunta: quem poderá subsistir? Foi dada a ordem, os cavaleiros vão mandar ver, Deus deu a ordem, vocês podem tirar aí a paz da terra. E a pergunta é essa, né, quem poderá subsistir? Então, nesse tempo aí, a gente vai receber um refrigério da palavra de Deus, né? A essa pergunta vai surgir uma visão do céu, né? Então, aí agora, uma visão do céu, aonde nós vamos ver que vai haver uma proteção, né? Vai haver aí o selamento dos santos, né? Então, como diz o Saião, posso ouvir um amém? Amém, né? Então vai haver o selamento dos santos, né? E isso nos lembra aqui a carta a Filadélfia, no Apocalipse 3:10, quando ele fala: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Então, essa era uma promessa de Deus. Lembra que ele vem exortando as 7 igrejas, e aquele que correspondeu a essa exortação, se arrependeu e guardou aí a palavra, ele vai ser guardado na hora da provação. Então, esse capítulo 7 é um interlúdio, né, para que nos dá esperança. O propósito dele é apresentar o povo de Deus sendo selado, adorando no céu, e o número de martirizados, né, os mártires, sendo completado aí. Então, aí nós vamos ver no passo a passo que os crentes, os santos, aqueles que são do Senhor, eles têm esse privilégio. Então, é um bálsamo para a gente, né, depois de saber dos 4 cavaleiros, para lá e para cá, né? Então, vamos para o texto, que aí a gente vai detalhando. Então, nos versos de 1 até 8, os santos são selados, né? Então, aí vão ser apresentados de 1 a 3, os ventos da destruição. Você lembra, então, que os 4 cavaleiros já receberam a ordem. E agora, na imagem aí que o João vê, depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, eles já estão autorizados, né, os cavaleiros já receberam permissão, mas eles estão sendo detidos, né? Então, vejam aí, para impedir que qualquer vento soprasse. Mais uma vez, nós vamos ver aí uma repetição do número 4, você se lembra aí, o número 4 em Apocalipse se refere à criação, né? E a gente vê aí 4 anjos, 4 cantos e 4 ventos. E a terra sendo protegida, né? Essa é uma ideia apocalíptica, né? Que aparece não só aqui, mas aparece em outros livros também, né? Para nos mostrar que Deus, ele controla o clima, né? Ele controla os ventos, controla a chuva, controla os relâmpagos, né? Podemos ver um exemplo disso, e é bom a gente ver, né? Salmo 18, versos 7 até 13. Vamos lá ver. Salmo 18, versos 7 até 13. Diz aí: a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento.
fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o furor de sua presença, as nuvens se desfizeram e em granizos e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Muito bom a gente pegar um conceito e reforçar esse conceito com outra porção da Escritura, porque a Bíblia confirma e confere a Bíblia, né? Então, aqui, prova essa ideia, né? São 4 anjos e eles são ordenados aí de controlar os 4 ventos, ou seja, não é para fazer nada, não é para levar prejuízo, né, à terra, ao mar, ou a qualquer árvore, né, tem que esperar aí a ordem do Senhor. Isso é um texto que a gente vê aí, que é paralelo, né, e corresponde aí ao domínio do Senhor sobre as forças da natureza, e o vento aparecendo aí como uma forte ação de juízo, né, várias passagens mostram isso, essa correlação com o vento. E como ele fala aqui, acho que compensa a gente dizer, né, os 4 cantos da terra, isso daí causa um pouco de dúvida na nossa mente, né? Mas como é que é isso, né? A terra é redonda ou a terra é quadrada? Então, a Bíblia traz essa ideia como se a terra tivesse os 4 cantos, né? Não necessariamente é quadrado, mas ela traz essa ideia de tanto que cada um está num dos 4 cantos, né? Pensando aí num quadrado, mas também traz a ideia de que tem a forma arredondada. Só para tirar essa dúvida, Isaías 40, verso 22, diz assim: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como o gafanhoto. Então, essa ideia de falar os 4 anjos e os 4 cantos da terra, né, para dar, mais uma vez, né, a coisa da totalidade, cada um está posicionado para dar conta de toda a abrangência da superfície da terra. Então, é somente uma expressão, né, não vai tirar esse versículo bíblico para dizer aí que a terra seja quadrada, né, como tem outros também que falam aí desses 4 cantos. Então, é isso, Deus está prestes a desencadear desastres terríveis aí, né? Mas ele providencia o tempo correto e um modo correto para proteger aí os seus servos. Né? Então, vai dizer: então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra. Então, eles têm poder para danificar a terra, né? E essa é a ira de Deus, né? Não danifiquem a terra, é a ordem que vem, né? Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Senhor. Engraçado, né? Todo mundo quer saber da marca da besta, mas ninguém quer saber da marca do Senhor. Então, esse texto traz para a gente, né, o que nós já sabemos, né, que é o selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, diz aí: não danifique nem a terra, e o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Senhor. Ou seja, nesse tempo, né, ainda está sendo aí pregado o evangelho, ainda pessoas aí estão se convertendo, ainda pessoas estão sendo seladas, né, nesses últimos tempos. Não podemos esquecer que todo o contexto que apresenta-se aqui, Apocalipse, lembram-se lá das falas que Jesus Cristo traz diretamente às 7 igrejas, que representam aí historicamente, né, a evolução da igreja, o caminhar da igreja. Então, o pano de fundo é que eles estão sendo perseguidos. Então, até o último momento, e a gente sabe que no fim dos tempos, essa perseguição, ela aumenta, né? Então, ele dá essa ordem, e ele fala, né, desse selo
dos santos. Então, isso é uma referência, né? Esse selo é importante, porque nos dá a ideia do sinete do rei, né? Lembra que quando vimos aqui no começo que o rolo estava na mão de Deus, né? E aí Jesus se aproxima para pegar, e aí haviam esses 7 selos, que é esse costume da antiguidade, de quando o documento é muito importante de selar, né? Então, quando é algo de grande importância. O que é esse selo, né? Esse selo significa a posse, né? Então, aqueles que são selados, né, por Deus, e com o selo do Espírito Santo, eles são de propriedade de Deus, são propriedade de Deus. Então, veja só, que vai ter toda essa passagem, essa ocorrência de desastres, mas aqueles que têm o selo de Deus, eles vão ter aí essa condição aí de ser protegidos. E eles não podem esquecer nessa vida que são propriedade. Você é propriedade de Deus. Você entende o alto custo que foi pago pela sua vida, e que você, quando diz que é de Cristo, você carrega o nome de Cristo, e você é dele, você pertence a ele, você é servo, e quem manda é ele, né? Ele manda e a gente obedece, porque uma das características do selo é indicar posse, querendo representar mesmo, né, um escravo comprado ali no mercado de escravos, e ele está, então, ali selado, está o selo, você pertence a Deus. Também significa proteção, né, porque você pode ficar ali, você foi comprado, e você, com esse selo, tem a garantia de que ninguém vai mexer ali, né? Você aconteça o que aconteça no seu redor ali, está ali o selo, e você, todos que olham, sabem que você pertence a Jesus. E precisamos praticar esse pertencimento, né? Lembra-se desse selo, né? O selo significa posse, você pertence, significa proteção. Então, quando passarem ali, né, os cavalheiros, a proteção está ali diante dos servos do Senhor, serão reconhecidos. O anjo vê aquela marca, né, a marca desse selo, mas tem aí uma espécie de proteção, que nós não sabemos, a Bíblia não especifica o que é. E significa ainda também o selo privilégio, né? Claramente, a destruição está para acontecer, e ele fala, não façam nada enquanto nós não selemos aí todas as testas, né, dos que são pertencentes ao Senhor. Então, é importante a gente saber disso. Essa é uma referência que não é visível, apesar de estar ali, selemos as testas, né, as versões mais antigas falam, selemos as frontes dos servos do Senhor. Então, é muito comum aí que as pessoas associem com o batismo, mas isso não é uma referência do batismo, é uma referência espiritual do pertencimento a Deus. Portanto, é uma marca invisível, né? Uma marca invisível. E depois a gente vai ver, né, que o falso governo, o sistema anti-Deus, ele é um adversário, ele é um imitador, e ele é expert em imitar, ele também vai fazer a sua marca aí na testa, né, na testa ou na mão. Então, mas antes disso, a gente tem que lembrar muito isso, Por que o Senhor deu toda a revelação de Apocalipse, né? Virão tempos difíceis, mas ele abre aqui um parênteses para, olha lá no futuro a sua situação final, olha aqui a vitória que você vai ter. Então, aqui, nós vemos que essa proteção aí, ela é dada. Então, os cavaleiros que têm permissão para tirar a paz são detidos até que essa tarefa seja cumprido. E lembramos aí, então, que Deus é bom, né? E ele brada, né, em alta voz, né, aos 4 anjos, né, para que
não danifiquem a terra e o mar. Então, tudo ali, uma espécie de preservação que Deus vai fazer aí nessa passagem. Podemos fazer alguma correlação com o que se passa nas 10 pragas, no Êxodo, né? Por causa de quando aconteciam as pragas, a terra de Gósen, ela era preservada ali, onde era a residência do povo de Israel. Então, prosseguimos aí. Caiu o slide? Está com dificuldade aí? Prosseguimos aí para o verso 4, né? Os santos são selados, no verso de 1 a 8, então nós já lemos de 1 a 3, né, essa questão do selo, e agora de 4 a 8, o texto diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Então, aí surgem esses 144.000 que vão formar um debate, uma discussão aí bem complicada, né, de quem são esses grupos que são apresentados aqui. Então, vamos dar essa primeira referência nesse número de 144.000, que aí vem a discussão, né, João ouve, né, então eu ouvi o número, né, então foi falado especificamente esse número, 144.000. Quando a gente olha para isso, né, já fala, nossa, a concorrência vai ser brava, né, que o planeta é tão habitado, 144.000 não dá para nada, né. Então, a questão é entender que esse número, ele não é literal, né, essa é um ponto de concordância, né, dos estudiosos, esse número não é um número literal, menos aos testemunhos de Jeová, que acham que é 144.000, literal, aqueles que estarão aí diante de Deus, né? O que já chafurda aí pela própria seita que eles erguem, que o número deles é extremamente maior que isso, então, tanto que eles se empenham aí para levar o evangelho e essa leitura aí errada, e não só essa leitura, né, o pior de tudo é não atribuir divindade a Jesus Cristo, não aceitar a Trindade, não atribuir divindade ao Espírito Santo. Então, para a maioria dos comentaristas, 144.000 não é um número literal, né, é um número simbólico. E como chega-se, então, esse número? Por que é citado esse número, se esse número não é exatamente isso que quer dizer? Então, esse número, ele quer dizer a totalidade, né? A totalidade deste grupo que está sendo mencionado. Então, ele quer dizer aí 12 vezes 12, né, que vai dar os 144, vezes 1.000, né, que são os números de completude, né, o número 7 é o número de completude, e o número 12 igualmente, tanto que são as 12 tribos, né, e 12 apóstolos, né, porque Jesus escolheu 12 apóstolos para fazer essa correlação numérica, né, lembrando que essa numerologia aí não é nada mística, né, mas assim, algo da tradição judaica, onde tinha esses significados simbólicos, né? Então, 12 vezes 12 vezes 1.000, querendo dizer aí a completude. Então, a briga é saber se esses grupos estão falando da igreja ou estão falando de Israel, mas acho que a ideia mais aceita, como anuncia esse número de 144.000 aí, né, a completude, né, a igreja, depois estarão, no fim dos tempos, muitos judeus
se convertendo, né, judeus messiânicos, aceitando a Cristo. Então, esses também seriam selados nesse tempo difíceis que estão a vir, né, recebendo aí a marca do Espírito Santo para passar por esse tempo. E aí, a gente tem alguns comentários aqui, porque essa repetição das tribos, né, uma listagem bastante esquisita, né, porque começa falando aí da tribo de Judá, o que não é muito normal, né, Rubem aqui seria aí o mais velho, sempre encabeça a lista, mas vem a tribo de Judá, o que seria justificado pelo nascimento de Davi e de Jesus em Judá, mas tem outras coisas estranhas aí, né, falar aí da tribo de Manassés, né, e fala da tribo de José, porque José, normalmente vem a listagem, José não está incluso, né, estão inclusos seus filhos, né, Efraim e Manassés. Aqui tem a supressão do nome de Efraim, né, e a supressão da tribo de Dan. A tribo de Dan não é mencionada, a justificativa porque a tribo de Dan não é mencionada, é porque a tribo de Dan foi um centro, né, de ampla idolatria, né, onde se levantou ali o culto a Baal, né. Inclusive, eu vou te levar aqui um texto de Gênesis 49, Gênesis 49, verso 17. Então, esse é o texto em que Jacó está aí abençoando os seus filhos, e no verso 17, ele vai falar da tribo de Dan. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Então, tem essa menção que justifica aqui a supressão da tribo de Dan, né, mas todas essas tribos têm muito problema em manter, né, os remanescentes, porque tivemos os exílios, tivemos as tribos dizimadas, as dispersões, então tudo isso aí é bastante complicado, mas também, com certeza, se refere a Israel, mas como sendo a completude da igreja, né, alguns autores separam, né, Israel, e a igreja é a igreja, e a gente não vê esta lógica na Bíblia toda, né, quando a palavra nos fala, não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem pobre, nem rico, essa completude, né, que todos aí formam uma plenitude. Então, tem essa questão da supressão da tribo de Dan por causa da idolatria, do culto a Baal, inclusive alguns comentaristas dizem que sai de Dan, a tribo de Dan, o anticristo, né, e tem estudos de tudo quanto é forma. Então, essa seria, então, a totalidade, né, dos selados aí, com referência à igreja, mas também um subgrupo dentro da igreja, porque quando a gente vê Paulo falando ali, a igreja de Corinto, não me lembro onde está o versículo, ele fala, né, que não permita que seja pedra de tropeço nem para grego, nem para judeus e nem para gentios. Então, é uma somatória, e dentro tem esses subgrupos, né? Mas aí a questão, estou explicando mais detalhes para tirar essa questão de encasquetar pelo número, né? 144 mil. Então, lembrando, então, que Deus quer trazer consolo, mostra aí que eles serão selados, e aqui ele divide todo esse selamento, fala aí das tribos, com certeza referência a Israel, mas também Israel como pertencente aí já ao corpo de Cristo. Então, nós podemos ver que isso lá, esse momento aí, né? Deixa eu ver, abrir um texto aqui, Efésios 1:3. Lê 2 textos de Efésios. Efésios diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, esta visão
que João recebe aí é um corte, né, do que está para acontecer na Terra, toda aquela ação de desastre, tragédia, né, cataclismos, e é um corte, um interlúdio, para que a gente possa entender isso, né, que o apóstolo Paulo já está agradecendo aqui, né, que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No verso 13 e 14, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E mais abaixo, do 19 a 21, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então, são textos aí do Novo Testamento que nos falam deste selamento, né, e como a gente correlaciona com isso. Então, tem muito detalhe de tentar saber que grupo é esse, é assim, é assado, né, mas o importante é saber que esse é o triunfo do Senhor, né, e que haverão, sim, Deus vai abençoar os remanescentes de Israel, né, por isso todo esse capricho de citar as tribos aí, e recebendo aí, então, esse momento, né, de estar diante do Senhor. As 12 tribos são seladas. Pode passar? Então, uma grande multidão no céu, é uma cena agora da adoração, então tem essa referência aos 144 mil, e depois disso, ele diz, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam a nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, agora aparece aí essa outra multidão, né, uma grande multidão, e agora aí, eles adorando todos juntos, né, como nós sabemos, fomos comprados pelo sangue de Cristo, e ele comprou gente de toda a língua, povo, nação, né, de toda a tribo. Então, sempre essas 4 menções aí também, referindo a totalidade, né, da superfície da terra. Mas é importante ter em mente desse capítulo 7 isso, né, os santos, eles são selados, né, os mártires, né, ainda aqueles que vão sofrer da igreja também são selados, né, e todos estão aí juntos no céu depois dessa batalha, desse período de sofrimento. Então, lembrando que isso aí ainda é os períodos dos finais dos tempos, ainda não é a grande tribulação, né? Tribulação vai vir lá no capítulo 8 com as 7 trombetas. Então, aqui está suave ainda, mas Deus quis dar essa garantia aí do selamento dos santos. Então, eles estão festejando no céu, né, e aí mostra que era uma imensa multidão, né, fala esse detalhe bem peculiar, ninguém podia contar, não dá para saber quantos tem, né, e isso diz respeito às promessas feitas aos patriarcas, né, quando a gente vê lá em Gênesis 12, chamado de Abraão, já é isso, né, que ele
iria ser uma bênção, né? Todas as famílias da terra seriam abençoadas no nome de Abraão, né? Então, ele diz aí, Gênesis 12, a gente conhece, né? Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, esse é o cumprimento da promessa aí aos patriarcas, né? Gênesis 13, verso 16, diz: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. É interessante a gente ver a correlação. Ou seja, só Deus sabe esse número, né? Então, lembram-se que o censo, né, às vezes era condenado por Deus, porque o número é ele quem sabe, né? Então, tem coisas que a gente quer saber, né? Primeiro, era um número que parece contável, mas quem sabe realmente é o Senhor. Importante ver que ele chama de toda a língua, povo, tribo, de todas as nações, né? Então, é uma descendência incontável, né? E, de fato, né, se você for reunir aí todos os descendentes de Abraão, é impossível contar, né? Não temos um controle estatístico sobre isso. Então, é importante falar a abrangência, todos os povos inclusos, e eles estão ali de pé, né? Estão de pé diante do Senhor. Lembra-se que quem pode estar diante do Senhor e permanecer de pé, né? E agora, nessa condição, eles já estão ali de pé, eles já podem suportar a presença do Senhor sem serem consumidos, porque foram santificados, e isso está na próxima expressão, eles estão diante do trono de Deus. Imagine você lá diante do trono do Senhor, de pé, ali olhando para o Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Aí a gente vê as vestes brancas aí como um símbolo da santidade. E aí é importante, deixa eu ler aqui um texto. Quando ele diz as vestes brancas, né, é uma referência também lá de Êxodo, né, quando o Senhor vai aparecer lá para Moisés, ele pede para que o povo se limpe, né, que se purifique, né, e aí eles têm essas vestes brancas, né, dos sacerdotes. Isso diz respeito à santificação. Então, você que é salvo, você crê em Jesus Cristo, você já recebeu estas vestes brancas. Presta atenção que isso é bem legal, hein? Já recebeu, você está revestido, né? Você está revestido com essas vestes brancas. E aí, mas tem uma outra veste aqui no verso, capítulo 19, verso 8. E diz aqui, nós vamos ver adiante, mais com mais detalhe, mas só para relacionar esses dois tipos de vestes brancas. Diz assim: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E aí a especificação sensacional: o linho fino são os atos justos dos santos. Então, aqui uma referência à santificação, você é salvo e santificado pelo sangue de Cristo, recebe as vestes brancas, mas você precisa ter um traje de linho fino para estar presente aí nas bodas do Cordeiro. E então, essa veste, ela é referente ao galardão. Não sei o que é isso, mas a gente está produzindo o nosso próprio look aí com essa veste nupcial. Né? Vocês lembram-se da parábola onde tem o banquete do Senhor, e aí as pessoas tinham que estar com essa veste apropriada. E aí o Senhor repreende alguém que não estava trajando aí apropriadamente essas vestes, porque este é o lugar do galardão, né? Então, e a própria palavra explica o que são as obras, né? Não confunda a sua cabeça, né? Não é pelas obras que nós somos salvos, mas as obras vão ser recompensadas. O Senhor diz que o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Então, aí, que nós estejamos aí
recebendo esse texto tão bonito, né? Diante do trono do Cordeiro com vestes brancas. Isso diz respeito a todos os salvos. E segurando palmas, né? Então, aí essas palmas, vou ter que falar um nome bonito aqui, né? São as folhas das palmeiras, né? Palmeiras. E aí, representando os cortejos militares que vêm triunfante, né? Típico de Roma, fazia muito isso, né? O general vitorioso ia ali com vestes brancas e a população segurava palmas, né? E nós falamos disso recentemente, né? Da entrada triunfal de Jesus Cristo ali em Jerusalém, também nessa condição aí do triunfo. Então, esse ambiente de alegria, vestes brancas, representando aí todos os salvos, segurando palmas, e clamando, né, em alta voz. Eles, acredito que devia ser um coro bem afinado aí, né? A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Veja como é forte a figura do Cordeiro, né, que é a consumação de tudo, né, que a gente vê no Velho Testamento, né, toda a tradição judaica passa, né, pelo Cordeiro. As principais festas dos judeus são essas, né, a Páscoa, que representa ali o Cordeiro imolado, né, para nós no Novo Testamento, Jesus Cristo, Pentecostes, né, que representa para eles, né, depois esses 50 dias, na festa das colheitas, e para nós representa o Espírito Santo, né, e a festa dos tabernáculos, né, que representa aí, Jesus aí como rei, né, a gente vai ver do tabernáculo um pouco abaixo aí. Então, a figura do Cordeiro, ela está presente em tudo que foi simbolizado, né, nas festas judaicas. Em Apocalipse aí é uma figura ímpar, que a gente vai ver depois este Cordeiro como pastor, no finalzinho aqui do estudo. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Então, aí a gente vê toda a população angelical, né, a população celestial, reunida com os salvos, né, e toda essa referência, toda essa alegria, eles se prostram, então, com o rosto em terra, né, eles sempre fazem isso, né, os anciãos e os anjos, né, e acredito que nós aprenderemos também, né, quando nessa cena aí a gente também aprendeu já, diante do trono de Deus, e adorar a Deus, louvar a Deus. Então, tem pessoas que não ficam confortáveis, acham chato adorar, acham chato louvar, então precisa repensar a fé, porque está aí, né, essa é uma das missões da igreja, né, estaremos em adoração, né, louvando aí ao Senhor. Então, clamando que a salvação pertence a ele, todo esse exército é dos salvos, todos os anjos de pé, né, e se prostram, né, tem toda essa sequência, e aí, o que eles estão dizendo, né, amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Começa com amém, termina com amém, e aí vem o louvor, sétuplo, né, de 7 atributos, né, sendo aí cantados em adoração, né, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e forças, né, todas essas características que são aí pertencentes às pessoas da Trindade. Então, toda essa reverência aí para a situação da sala do trono, né, dessa situação oficial aí, da abertura dos selos, e agora desse interlúdio, então, mostrando aí essa cena do céu. Verso 13, vamos lá? Então, tudo isso é nos dado para nos trazer tranquilidade, né? Deus não nos livra dos perrengues, né? Mas Ele cuida da gente nos perrengues. Então, a gente vai ver aí essa história agora. Então, essa grande multidão do céu é a identificação dos santos. Então, quem são esses santos? Então, um dos anciãos
perguntou. Aqui, esse ancião vem dar uma ajuda para João, né? Ele faz essa pergunta de retórica, né? Ele vem como um mediador para reforçar aí o entendimento de João, né? Então, ele ajuda João a entender essa conexão. Mas quem são esses, né? E de onde vieram? E aí o João admite aí a sua ignorância, né? Sei lá, o seu estado de torpor, de deslumbre. Ele fala, Senhor, tu sabes, né? Sabe que João sabe que não tava, que o ancião estava esperando uma resposta consistente dele. Então ele mesmo diz: estes são os que vieram, né, da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, né? Mais uma vez, falar das vestes, né, da santificação. E aí, vem dizendo, né, esses são os que vieram da grande tribulação. Então em todo o tempo, Deus tem essa preocupação, né, de estar ali fortalecendo, né, mesmo os mártires, a história da igreja, quando a gente vê a condição de morte dos mártires, a gente olha aquilo, nossa, dá até um negócio na garganta, no estômago, sei lá o que dá, né, de tamanha coragem que eles tiveram, mas com certeza a ação de Deus, né, e o Espírito Santo fazendo, sustentando a sua própria obra, para que esses mártires pudessem ali ser vistos, né, e o evangelho expandindo a preço de sangue, né, a preço de sangue, realmente, como foi o exemplo aí do nosso mestre, Jesus Cristo, e aqueles que tiveram esse mesmo destino, né, se davam por homens honrados, morriam falando isso, né, que tem o privilégio de morrer como o mestre, né, de entregar-se pela causa. Então, tem toda essa condição, Deus trabalha, e é engraçado porque a questão, né, da igreja vai passar pela grande tribulação, não vai ser arrebatada, não vai, e a preocupação de Deus é preservar, olha isso, é preservar os santos da sua ira. Os santos não vão enfrentar a ira de Deus, mas ele não está falando que vai preservar da ira do anticristo, da ira de Satanás. Ou seja, é um toque sutil aqui para nos dizer quão pior é a ira de Deus do que a ira de Satanás. E é uma justa ira. Então, quando ele vem com essa ira, ele vai preservar os seus, porque se lembra, o primeiro cavaleiro branco que sai ali, né, o cavalo branco, ele vai pregando o evangelho. Haverão os que aceitam e haverão os que rejeitam. Haverão aqueles que idolatram algo mais que não seja Cristo. Haverão aqueles que rejeitarão completamente e ofenderão o nome de Deus. Mas ele garante aí que ele vai preservar os seus. Então, aqui, eles vêm, né? Quem são esses? Estão vestidos de branco, de onde vieram. Tu sabes, mais uma vez, as vestes, né? E aí, um contrassenso, como é que você branqueia no sangue do Cordeiro, né? O sangue puro do Senhor, né? Nós temos essa característica, né? Sangue é vermelho e sangue mancha pra caramba, né? Uma mancha de sangue é difícil. Então, veja que é um revés aqui. Eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É uma ênfase para o poder purificador deste sangue, né? O sangue do Cordeiro. Então, para que a igreja esteja aí encorajada para os tempos de perseguição, né? Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. É a descrição aqui do sinal, dos sinais do fim dos tempos, e aqui nesse texto ele vai falar: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Veja aí essa relação lá com essa cena da sala do trono, né? A multidão se apresenta em pé, com vestes brancas, né? E tem
toda essa questão valiosa de ter branqueado, né, as suas vestes no sangue do Cordeiro. A gente não leva isso muito a sério, né? A missão da igreja é adorar, é se santificar, se purificar, né? A nossa comunhão deve ser para esse esforço, né, de pedir perdão diante de Deus, de confessar e cada vez mais ir lavando as nossas vestes, né, lavar os pés uns dos outros e tratando dessa questão. Né? Então, tem um teólogo que fala, né, acho que é Ravenhill que fala, né, 5 minutos no céu e você vai ter se arrependido amargamente de não ter sido mais santo, né? Então, que nós possamos valorizar, né? Como diz aqui para Filadélfia, né? Você ouviu a minha exortação, você atendeu a minha exortação. Tipo pai e mãe, quando dá 1000 avisos, né? Eu estou falando, eu estou avisando. Então, que nós possamos, né, ter toda essa convicção, né, de que nós fomos lavados por esse sangue precioso, nós devemos fazer a manutenção dessa limpeza, nos lavando aí no sangue do Cordeiro, porque nós estaremos lá nesse momento aí, sabe, então, diz que o céu vai ser recolhido, e nós estaremos num lugar sem teto, né, onde tudo é a presença do Senhor, né, Jesus Cristo é ali com o seu corpo glorificado diante de nós, um rei, né, investido de todo o poder, e nós precisamos considerar isso, né? Essa é uma questão do governo que nós estamos reivindicando. Estamos reivindicando um governo perfeito, justo, que entregue paz ao povo, e é esse aí o governo perfeito. Então, e os cidadãos desse reino são esses que lavam as vestes e branqueiam no sangue do Cordeiro. Me lembro quando a minha mãe punha roupa para quarar, né? Só os antigos sabem isso, né? Clarar a roupa, né? Ficar lá para ela ficar mais branca. E é isso que a gente tem que se conscientizar. Branqueie as suas vestes no sangue precioso de Deus. Porque é bênção, né? É uma bênção. Já vamos caminhando para o final. Verso 15. E esse resultado, né, dessa pureza. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Né? Então, essa é a grande relação, né? A segunda vinda definitiva aí do Senhor, né? Quando ele vem, lá no João 1, fala que ele tabernaculou entre nós, ele armou a sua tenda aqui entre nós, né? Quando eu falei da festa dos tabernáculos, aquele segurando as palmas, né? O rei, então ele tabernaculou entre nós, ele veio como menino Jesus, né? Humilde, aquele que nasceu no estábulo, tipo um cordeiro mesmo, cheio de humildade, e ali ele já era o rei Jesus, né? Ele sempre foi. E esse momento aí de glória, ele aí diante do trono de Deus, o Cordeiro, né, tão fantástico, né, que nos ama com tanto amor. Então, ele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, né? Então, o que vai ter, né, no reino? O importante também é saber o que não vai ter. Não vai ter fome, não vai ter sede, não cairá sobre eles o sol, e nenhum calor abrasador. Aqueles que são muito calorentos, olha aí que benção, né? Vai ter ar-condicionado nesse reino aí, nunca mais vai ter aquele calor, né, que a gente fica transpirando. Então, coisas de bênção mesmo, né? Isso representa aí toda a região da Palestina, muito fustigada ali, né? Que vento, tem um vento, não lembro o nome, siroco, se eu não me engano, que é aquele vento que queima, então nunca mais serão abrasados. Né? E, com certeza, esse era um dos efeitos, né, dos abalos sísmicos que vão preceder isso tudo, mas nós seremos selados, seremos protegidos e iremos a este lugar, que ele vai nos levar a este lugar, né, nos conduzirá às águas tranquilas, como diz o último verso aí, pois o Cordeiro
que está no centro do trono será o seu pastor e os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Mas é coisa boa demais, né? Então, veja como Deus, ele é consolador, que o capítulo 6 termina daquela forma drástica, né? As pessoas desejando a morte, que a montanha cai em cima, né? E agora ele faz este corte, né, esse interlúdio, e ele mostra, sabe aquela cena de terror? Não se preocupe, que aquele não é o estado final. Olhe para esta cena aqui, olhe para essa delícia perpétua, né, como diz o salmista. Olhe para esse tempo de refrigério, onde não haverá fome, onde não haverá sede, onde não haverá sofrimento, e toda lágrima vai ser aí exterminada, não tem mais lágrima, né? Alegria e gozo, né, constante na presença do Senhor. Então, esse aqui é o capítulo 6, que aí depois ele vai por o capítulo 8, realmente agora, encerrando aqui esse interlúdio, vai para a abertura do 7º selo, ok? E aí vai começar as trombetas. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, capítulo 7, e essa multidão ali encontrada no céu, né? Essa mostragem especial do céu para todos nós. Acho que encerramos aqui. Vamos abrir aí, a gente ora.